Eu encontrei aqui uma pessoa que me mandou um testemunho até bastante grande. Eu vou ler só um pedacinho dele. Boa noite, Padre Fábio. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela vocação, pelas palavras de conforto que o senhor traz através dos programas. Tenho uma trajetória de vida bastante sofrida, massacrada ao meu modo de ver, e também de arrependimento, já que estão presentes há quase 2 anos em minha vida. Com grande pesar, digo que cometi os maiores erros que uma mulher pode cometer. Vivi uma vida de promiscuidade, tive uma família muito ausente na minha vida, pais separados, carência de pai, mas eu sei que nada justifica os erros que eu cometi. Mas é a partir de toda essa promiscuidade que a grande derrocada aconteceu. Eu me arrependi verdadeiramente de coração, enxergando cada erro e mudando de vida. Nesse tempo de arrependimento sofri muito, fui ao fundo do poço, tive as piores experiências que eu poderia ter com essa situação, não comia, não dormia, já passei 24 horas sem dormir, padre. E ao longo desse tempo dormia 1 ou 2 horas por noite. Eu me desgastei em tudo, como pessoa, na minha vida profissional, e foi nesse tempo que eu fui nesse tempo, durante todo esse tempo, uma pessoa muito infeliz. Pedi perdão a Deus por todos os meus erros e pecados, e sinto que diante do que sou hoje, o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Precisei sofrer muito para realmente mudar. Mudei a mentalidade, a postura, o modo de pensar, agir, mudei a minha vida, e posso dizer que nasci de novo, e me tornei uma pessoa nova. Porém, mesmo com todo o meu arrependimento e minha mudança, eu não consigo seguir em frente. Ainda tenho muita mágoa em mim, muita culpa, não consigo esquecer o passado, me sinto infeliz, inferior, e me fechei para todos. Estou vivendo muita solidão e não sei mais o que fazer com a minha vida. Há 1 ano e 6 meses acompanho o seu programa, que tem me ajudado bastante. Por favor, padre, comente em seu programa sobre o arrependimento e como é possível seguir em frente depois de tantos erros cometidos. Muito obrigado, Carol. Carol, minha filha, você falou uma coisa tão verdadeira. É muito mais fácil a gente acreditar no perdão de Deus do que acreditar no nosso. E você sabe que boa parte das pessoas que eu encontro, Carol, que tiveram vidas muito erradas, e você não se sinta inferior por isso não, viu? Todos nós somos muito pecadores. É que aqui você está sendo honesta com seus pecados e você está tendo coragem de contá-los. Todos nós pecamos muito, todos nós erramos muito, Carol. E todos nós precisamos viver a dinâmica do perdão, que consiste em receber de Deus e depois concedê-lo a nós mesmos. Receber de Deus é a parte mais fácil. Sentir que Deus nos perdoa. Basta a gente fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus e você vai ver que Deus não tem motivo para não lhe perdoar. Ele é pura misericórdia. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus em nenhum momento tem problema com os pecadores. Ele tem problema com os moralistas, tem problema com os religiosos, com os ratos de sacristia. Naquela época, né? Era outras sacristias. Com aquela gente ele tinha problema, ele tinha dificuldade, porque nem sempre ele encontrava verdade nessas pessoas. Agora com os pecadores não, ele fazia questão de estar com eles. Se você vai ver no Evangelho, minha filha, em muitos momentos Jesus esteve com pessoas que nós não gostaríamos de estar. Ia a lugares e ele era criticado o tempo todo por isso, porque estava com aquelas pessoas. Quando a pecadora lavou os seus pés, que era um gesto de intimidade, todos ficaram assustados ao redor, achando um absurdo ele permitir aquilo. Mas ele não estava nem aí com o que diziam os religiosos. Ele estava preocupado em falar ao coração de quem de fato precisava dele. Então, Carol, não se sinta menor por ter pecado, por ter vivido uma vida de promiscuidade, viu? A gente tem que ter vergonha da nossa hipocrisia. Isso sim a gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de não ter coragem de contar a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. A gente tem que ter vergonha de enfiar
carapuça, esconder o nosso rosto para sair apontando os defeitos dos outros. Quando Jesus faz a experiência de buscar os que estão fora, Carol, Ele está justamente nos dando a lição de vida. Que Ele está o tempo todo oferecendo a sua misericórdia para que depois dela a gente possa recomeçar diferente. Aí o segundo passo é o mais difícil. Por exemplo, a pecadora que foi perdoada em público. Deus ofereceu a ela o perdão através de seu Filho Jesus. Mas só ela sabe o que precisou enfrentar. Só ela sabe o que precisou fazer, o exercício diário de quebra de hábito que lhe impedia de ver-se de maneira misericordiosa. Imagina que aquela mulher, Carol, tinha deitado na cama de milhares de homens e tinha permitido que muitos lhe tratassem como um objeto. Imagina o que isso provocou dentro dela. Receber o perdão de Deus não bastava. Era preciso transformar um perdão de Deus em perdão a si mesmo. Quando a gente não transforma o perdão de Deus em perdão a nós mesmos, nós não nos recuperamos. E é por isso que nós ficamos responsáveis por anunciar o Evangelho, para lembrar isso, que depois do perdão de Deus nós precisamos dar o nosso. Você precisa olhar-se no espelho, você precisa olhar-se e reconhecer-se como alguém de valor. O seu pecado não pode ter tido o poder de apagar o amor que Deus tem por você. Sabe, Carol, o seu desafio é o de 90% das pessoas que agora nos assistem. Sinta-se acompanhada. Todos nós, de alguma forma, estamos necessitados de transformar o perdão que Deus nos deu em perdão a nós mesmos. Todos nós, sem exceção, Carol, estamos necessitados de fazer essa conversão. O amor que Deus tem por mim precisa me motivar agora em amor a mim mesmo. Porque se eu não tiver amor a mim, se eu não tiver respeito por mim, a vida se tornará impossível para mim. O que me leva adiante, Carol, é justamente essa capacidade de metabolizar o amor de Deus e ele se tornar tão presente em mim que ele vire naturalmente um amor por mim. Um respeito pela realidade que me cerca. Um respeito pelo território que é meu. Então, minha filha, olhe para tudo aquilo que você viveu, mas não olhe sem antes prestar atenção nas pessoas que Jesus escolheu para estar ao lado dele. São todas semelhantes a você. Todas as pessoas que Jesus quis, Carol, estão aqui, ó. São semelhantes a você. As pessoas que ele fez discípulos, apóstolos. As pessoas que ele recrutou, que ele quis perto dele, são todas parecidas com você. São todas com histórias semelhantes à sua, Carol. Então não tem motivo para não se perdoar. Não tem motivo para olhar-se com desprezo. É só você acreditar no Evangelho, é só você prestar atenção aqui, nos exemplos que estão postos. E você terá todos os argumentos para usar com você mesma. Que eu sei que esse argumento você não tem que dar ao outro. Nem adianta. Essa questão entre você e ele. Se você ousar a olhar-se com um pouco mais de misericórdia, você compreenderá ainda melhor o significado da misericórdia divina na sua vida. Seja bem-vinda, Carol, ao grupo dos que precisam acreditar em si mesmos. Seja bem-vindo ao grupo dos que Jesus quer por perto. Os que estão muitas vezes à beira do caminho. Dos que estão envergonhados da história que viveram. Dos que estão desacreditados
que não sabem para onde ir. Seja bem-vinda, Carol. Gente como você. Gente como você, que agora me assiste, que também tem o mesmo sentimento que Carol, que tem outro nome, mas que tem uma história parecida. E você, olhe o Evangelho e veja que todos os que Jesus escolheu para estar com Ele tiveram uma vida muito parecida com a sua. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Está aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo
vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode, se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então eu, na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la. Tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim.
Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. Padre Fábio, tenho sentido que minha vida está marcada pelo sofrimento. Tudo que faço, tudo que vivo, observo que está fortemente marcado pela dor. Como posso me livrar de tudo isso, Padre? Minha filha, primeira coisa que nós precisamos identificar, que há espécies e formas de sofrimento, né? Vamos dar um exemplo. Quando você sofre uma dor, você está com uma pedra no rim, que é uma das piores dores que tem, né? Se você tem uma pedra no rim, você tem um sofrimento concreto, real. É o seu corpo que padece. E aí você corre atrás de todos os recursos da medicina para aliviar aquele órgão que está sofrendo. Aliás, sentir dor tem que ser para nós um motivo para ir ao médico. Nunca de tomar um analgésico. Às vezes a gente resolve a dor com analgésico. Isso é, o organismo está mostrando para você que alguma coisa está errada, e é bom que a gente sinta dor, porque a dor é a manifestação daquilo que não está bem. No momento em que a dor é manifestada, nós temos uma espécie de sofrimento. E aí a gente sofre até o momento em que aquela dor é saciada, é sanada. Muitas vezes com medicamento, muitas vezes precisa de uma intervenção cirúrgica, uma dor muscular, por exemplo, uma massagem vai embora, o sofrimento vai embora. Só que, pelo que eu percebo, o seu sofrimento é mais do que isso, né? Ele não se localiza, ele não pode ser radiografado, ele não pode ser detectado no exame de sangue. O que muitas vezes, e aí vem a outra espécie de sofrimento, que é o sofrimento muitas vezes psicológico, o sofrimento espiritual. O que é que alimenta o sofrimento psicológico? O pensamento. A gênese do sofrimento psicológico é aquilo que a gente pensa. Pode observar, quantas vezes você ficou sofrendo por aquilo que você estava pensando. O pensamento é a fonte de toda dor. Psicológica é. E muitas vezes você tem o pensamento atingindo o seu corpo por causa da força que ele tem. Se você tem ansiedade, você vai fazer um discurso e você está pensando no medo que aquele discurso lhe traz. E você permite que aquele medo lhe domine. Isso é, você alimentou o pensamento. Eu estou com medo. Você está alimentando o medo através do seu pensamento. Você começa a ter dor de barriga. Não é assim? Você começa a ter dor nas pernas. Você começa a ter dor nas costas. Porque você vai ficando tenso. Você joga toda a sua atenção no pescoço. Enfim, o pensamento atingiu o seu corpo. Muitas vezes o que acontece conosco é isso. Pode observar que boa parte dos sofrimentos que nós temos, eles são frutos dos nossos pensamentos. Descubra se aquilo que você está alimentando hoje, no seu pensamento, se isso te alegra ou se isso lhe traz preocupação, se isso lhe infelicita. E você vai saber se você vai sofrer mais tarde ou não. Porque aquilo que nós escolhemos pensar hoje é tão determinante sobre nós, é tão determinante, que a gente acaba se transformando naquilo que a gente pensa. É isso aqui que comanda, minha gente. Se você acordar amanhã
acreditando que você é incapaz, que você não vai dar conta de nada, que você é um nada nessa vida, você realmente tem todas as chances de se transformar um nada nessa vida, porque você será influenciado por aquilo que você pensa de você. O pensamento é tão sério, é tão determinante sobre nós, que aquilo que a gente escolhe pensar é aquilo que naturalmente a gente vai ser por consequência. Eu até penso e digo isso muitas vezes, nós nos ocupamos demais do que os outros estão pensando a nosso respeito. Você já deve ter passado muito tempo da sua vida preocupado com o que os outros estavam pensando de você. Você gerou sofrimento, porque você ocupou o seu pensamento daquilo que os outros pensam de você, mesmo que não seja verdade. Você colocou o seu pensamento a respeito da fofoca que o outro fez. Você começou a sofrer por uma coisa que nem é verdade. O outro fez uma fofoca de você, você se ocupou do que o outro disse e passou a só pensar nisso. Por que ele falou aquilo? Mas ele não tinha o direito de ter falado. Está vendo? Você está sofrendo. O que é você resolver o mal pela raiz? É como você arrancar a pedra do rim. Eu não vou dar atenção a esse pensamento, a isso que ela falou, porque isso que ela falou não é verdade. Eu não sou o que ela está dizendo. Então você elimina o poder daquele comentário sobre você. Você purifica o seu pensamento. Naturalmente você deixa de sofrer por aquilo que estava te fazendo sofrer. Você ocupa a sua mente de uma coisa boa. Você vai se recordar daquilo que você sabe de bom a seu respeito. Aí você neutraliza o poder daquele comentário ruim. Por exemplo, quando você se ocupa do que o outro está pensando de você, geralmente você se esquece do que você sabe a seu respeito. Não é o que o outro pensa sobre você que tem que ser determinante. É o que você pensa de você mesmo. E aí, muitos sofrimentos nascem daquilo que eu penso sobre mim. Se eu me acho um incapaz, porque alguém um dia me disse isso e eu acolhi, se eu me acho uma pessoa ruim, se eu me acho uma pessoa feia, eu dificilmente vou ter condições de superar isso que eu acho de mim, porque eu estou alimentando este pensamento. Minha gente, o pensamento é a nossa matriz, o resto é filial. E nós, quando nós temos esse sofrimento psicológico, a gente sofre por causa daquilo que a gente está pensando. Quantas vezes as pessoas vêm até mim, angustiadas, sofrendo, padre, eu estou tão preocupado. Outro dia eu atendi uma senhora, que estava preocupada demais, porque a filha estava mudando de religião. E ela veio me dizer aquilo como se aquilo fosse o maior sofrimento do mundo. E ela chorava mesmo, minha gente. Padre, nós sempre fomos tão católicos. A minha filha não tinha o direito de fazer isso. Minha filha está se transformando em evangélico. E eu disse para ela, minha senhora, a senhora tem razão de sofrer por tudo isso que a senhora está sofrendo, por uma razão. Se a sua filha estivesse drogada, se a sua filha estivesse presa, se a sua filha estivesse com câncer, a senhora realmente teria um pensamento ruim para alimentar. E infelizmente seria difícil de tirar. Mas a senhora está sofrendo por um pensamento que não tem razão. E aí eu comecei a dar a ela uma série de motivos pelas quais ela não precisaria sofrer. E naquele momento aquela senhora foi ficando aliviada, até ela mesma chegar com... É verdade, padre, eu não tinha o direito de sofrer tanto por uma questão tão simples. Está vendo como é fácil libertar uma pessoa do sofrimento psicológico? Porque você modifica um pensamento ruim por um pensamento bom. Quantas vezes você ficou sofrendo porque você ficou alimentando dentro de você, do seu cérebro um pensamento ruim sobre os outros? É igual fofoca. Essa semana até eu me diverti muito, vendo o Eto e a Luzia no programa Sorrindo para a Vida dessa semana, que eles estavam falando justamente dos fofoqueiros de plantão. Eu não sei o que foi carta anônima que chegou aqui, e o Eto estava assim, dizendo, com tanta simplicidade. O Eto é muito simples, ele fala diretamente aquilo que a gente precisa ouvir, Eu gosto muito de ouvi-lo. E ele estava dizendo, se tem uma coisa que me irrita numa pessoa, é esse negócio, falaram, comentaram. Esse sujeito já é indeterminado, não é?
Eu estou errado? Língua portuguesa, não é isso? Falaram, disseram, sujeito indeterminado. Você não tem nem como prestar atenção nisso. Tem gente que tem o dom de ficar fazendo pensamentos ruins e ir para a cabeça dos outros. Pelo amor de Deus, vai arrumar o que você fazer. Se você não tem muita coisa para dizer a meu respeito, fica calado, é melhor. Você tem todo o direito de não gostar de mim, você tem todo o direito de não gostar do outro, mas você não tem o direito de inventar histórias dele. Você não tem o direito de transformar o outro naquilo que você imaginou dele. Eu sempre digo, minha gente, que nós que somos públicos, a gente sofre por duas razões. Ou as pessoas imaginam que nós somos melhores do que nós somos, ou elas imaginam que a gente é pior do que a gente já é. Dos dois jeitos é ruim. É ruim ser imaginado muito bom, mas é também ser ruim ser imaginado muito ruim. Eu não sou tão ruim assim como alguns falam, e também não sou tão bom assim como alguns falam. Eu quero apenas o direito de ser o que eu sou, de ter os meus limites e de lutar contra eles. Mas agora, no momento em que o outro começa a fazer uma fofoca de você, começa a fazer um comentário maldoso ao seu respeito, você tem que escolher se você vai querer alimentar esse pensamento dentro do seu coração ou não. E o sofrimento psicológico, minha filha, talvez você esteja neste aspecto, sofrendo aí. Começa a prestar atenção nos pensamentos que você leva para a cama, antes de dormir. Sobre o que você fica pensando? Tem gente que vai para a cama e fica pensando, ah, meu Deus, aquela prestação, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Você vai trabalhar agora? Não vai. Então dorme, pra você trabalhar direito amanhã. O dinheiro vai vir se você dormir na hora certa, se você tiver com saúde para trabalhar. Agora, se você ficar trazendo para sua cabeça o pensamento errado, aí dificilmente você vai ter saúde para depois. Tem o ciumento. O ciumento é aquele que sofre com o pensamento que tem. Será que ele está falando a verdade para mim mesmo? Será que ele foi lá onde ele falou que foi? Quem escolhe ter ciúme, escolhe viver um inferno, porque fica fazendo a opção de ter pensamentos de desconfiança o tempo todo na cabeça. Pelo amor de Deus, você não vai levar para sua cama tem que ser um lugar sagrado. Sua cabeça tem que ser um lugar sagrado. Se você percebeu que aquele pensamento não está te fazendo bem, manda embora. Não leve com você pensamentos que vão te destruir. Peça a Deus para te livrar de tudo isso. Como é que a oração tem o poder de atingir o nosso pensamento? Quando você começa a substituir os pensamentos ruins pelos pensamentos bons. Gente, isso é igual educação de criança. Por isso que eu sempre digo, olha, desde pequeno eduque o seu filho para o esporte, eduque o seu filho para as artes, mande seu filho aprender um instrumento musical, mesmo que ele não tenha muito jeito, desenvolva nele essa sensibilidade musical, faça ele descobrir um esporte que ele gosta. Por quê? Mente sã, corpo são. Você vai começar a ocupar a cabeça do seu filho com pensamentos bons. O esporte traz um monte de pensamentos bons. A música, a literatura, o teatro, a poesia, trazem uma série de bons pensamentos para nós. E aí, os pensamentos ruins não vão ter espaço dentro de nós. Você vai fazendo aquela experiência de sofrer menos à medida em que você pensa com mais inteligência. Pode modificar o pensamento ruim de hoje? Modifique logo, para que você não vá dormir sofrendo. Padre, sempre fui muito pobre e de uns tempos para cá consegui vencer na vida. Estamos muito bem financeiramente, consegui retirar a minha família do lodo, todo mundo no lodo. E hoje finalmente estamos vivendo um momento muito feliz na nossa vida. O único problema é que nós moramos numa cidade pequena e desde então eu estou sendo caluniado de que para chegar aonde cheguei, eu roubei e fiz coisas desonestas. Tenho sofrido muito, padre. Tem que ser assim mesmo a vida? Não, tem que ser assim não. Calúnia é uma das piores coisas que pode haver na vida. Eu já estou até meio acostumado. Eu já não... Tem coisas que me abalam muito, sabe? Às vezes eu escuto falar algumas coisas de mim assim que, meu Deus do céu. E você também deve escutar, falar de mim, falar dos outros. Então a gente escuta muita coisa
Muita coisa pode ser verdadeira do que a gente falou, do que fez, mas muita coisa é uma invenção que a gente não sabe de onde, né? Agora, meu filho, coloque uma coisa no seu coração. Ninguém chuta cachorro morto. A inveja é uma das piores coisas que pode haver numa pessoa. Porque a pessoa invejosa é aquilo que fica querendo o que é do outro. E quando ela fica querendo o que é do outro, ela não faz o que ela tem que fazer. Ninguém está pagando as suas contas, ninguém, não é verdade? Às vezes você está lá, dá um duro danado na vida, você trabalha com honestidade, você faz de tudo para levar as coisas na justiça, do jeito certo. O outro que chegou agora te viu uma única vez, nem sabe quem você é. Tá certo, uma história que de fato pode ter acontecido. Mas e aquelas que inventam? Quando você não sabe nem de onde começou aquela conversa. Isso é coisa de gente mesquinha mesmo. E infelizmente, nas cidades do interior, às vezes é uma mesquinharia tão grande, que parece que não tem o que fazer, né? A gente que mora no interior sabe disso. O povo fica cuidando tudo da vida um do outro. Vá trabalhar você. Outro dia eu vi lá em Taubaté um fusquinha, mas velho, que se desse uma freada desmontava. Uma freada brusca ele desmontava. E atrás tinha escrito uma plaquinha assim: não me inveje, trabalhe. Eu achei corajoso aquilo, né? E ao mesmo tempo achei bonitinho, porque quem vai ter inveja de um diabo de um Fusca velho daquele? Mas ele achou que alguém pode ter, então ele já se preveniu. Já se preveniu. Não tenha inveja do meu Fusca velho. E é verdade, gente. Às vezes até do nosso Fusca velho vai ter gente que vai ter inveja. Às vezes você não está nem aguentando o seu marido de tão aborrecido e enjoado que ele é, e a outra está lá com inveja dele. Não é assim? Padre, meu marido é uma Ferrari, então deve ter muita mulher com inveja de você. Agora se você fala, padre, meu marido é um Passat 67, tem gente com inveja também. O que a gente não pode é prestar atenção, colocar a nossa atenção naquilo que as pessoas estão inventando. A gente tem que estar preocupado com a verdade da nossa vida. Isso sim, eu costumo dizer, já disse e repito, o que nos salva, minha gente, não é o que as outras pessoas estão falando sobre nós. É o que Deus sabe sobre nós. É o que Deus sabe sobre mim, sobre você, que verdadeiramente vai valer no final da vida. Porque nós já erramos muito, todos nós. Eu já errei, você já errou, e pode ser que se hoje começasse a desenterrar os erros do nosso passado, ninguém sobraria de pé. Ninguém teria direito de falar uma palavra nessa vida, se nós formos considerados pelo nosso passado. Só que a boa notícia é essa. Deus não está nem um pouquinho preocupado com o que você fez da sua vida até o dia de hoje. Sabe por quê? Ele sobrevive a de presente e de futuro. Porque Ele nos ama assim, com olhos de futuro. Então não fique prendendo ao que os outros estão falando de você. Pode ser que você até tenha errado na vida, não tem problema. Começa a mudar a partir de agora. Não dê mais razão para que aquilo continue sendo verdade. Digamos que você foi acusado de alguma coisa que dói dentro do seu coração. Tudo bem. Pare de fazer aquilo que verdadeiramente é razão de acusação para que o seu coração já volte a ficar feliz. Pronto. Eles tinham razão de me acusar até o dia de hoje. A partir de agora não tem mais, porque eu mudei a minha conduta. Quando a gente recebe alguma palavra assim, ofensiva, a gente tem que peneirar. O que dessa palavra aqui é verdadeiro? O que dessa palavra aqui pode me indicar um caminho de melhora? Então tudo bem, eu pego isso. E a partir disso, eu mudo a minha conduta, a minha atitude. O resto é lixo. E você não é lixo. Você não é um lugar para ser depositado lixo e realidades indesejadas. Tá bom? É assim que a gente vai vivendo, com qualidade, fazendo aquilo que Deus quer de nós e colocando qualidade nas mais pequenas coisas da nossa história, da nossa vida. A pulsão de morte. Tendência que nos faz buscar e manter situações que ameaçam nossa integridade física e emocional, é responsável por nos fazer manter hábitos e pessoas que corroboram nossos processos autodestrutivos. E embora esteja enraizada no nosso inconsciente, ela pode ser abordada por meios terapêuticos. A boa terapia é a que nos proporciona o enfrentamento, a que põe em nossa boca a pergunta indigesta: por que alimentamos ciclos que sempre resultam em dor e decepção?
Perguntinha difícil, né? Para mim também é. Por que temos o hábito de repetir o jogo que nós conscientemente fazemos, sabendo que vamos perder? Por que nós não temos coragem de mudar um pouquinho o destino de nossas escolhas? Por que nós não paramos o processo no momento em que ele começa? Eu tenho uma regra de vida, sabe, que me ajuda muito. Um ditado popular que um dia eu escutei, nem sei mais onde. Não acenda fogueiras que você sabe que não poderá apagar. Essa regra me ajudou muito na minha vida e me ajuda diariamente. Quando eu percebo que eu estou começando a viver uma realidade, uma situação que eu não saberei controlar depois. Claro, minha gente, eu não sou pretensioso, eu não tenho controle de tudo. Mas muitas coisas nós podemos controlar, eu posso controlar. Por exemplo, quando eu percebo que estou estimulando demais a minha ira, numa discussão muito inflamada, eu procuro baixar a poeira dentro de mim, fazer um silêncio e esperar para que aquela ira se dissipe, para que eu não permita que ela se avolume dentro de mim, porque eu sei que quando a ira se avoluma, o resultado costuma ser desastroso. Por que nós muitas vezes iniciamos relacionamentos já sabendo que não darão certo? Tudo porque nós temos lá dentro de nós, pulsões de morte, que são tipicamente humanas, não é só você que tem, todo mundo tem isso. Claro, você pode discordar da abordagem terapêutica de Freud, essa é uma premissa que ele estabeleceu. Segundo ele, nós temos dentro de nós Eros, a pulsão do amor, e Thanatos, a pulsão da morte. Você pode discordar como é que essas pulsões se manifestam, se elas moram no inconsciente ou não importa. O fato é que você reconhece que há em você uma tendência àquilo que lhe edifica, você tem movimentos dentro de você que lhe levam a construir coisas boas, mas você sabe também, por experiência, não precisou Freud dizer. Se ele não tivesse dito isso, você saberia, sem a teoria. A gente sabe por intuição. Eu percebo que há em mim pulsões de morte. Às vezes eu me autodestruo, conscientemente, às vezes não muito conscientemente. Eu, por exemplo, como padre, eu tento retirar muito das pessoas o conceito de culpa, porque a culpa está muito associada à pulsão de morte. Muitas pessoas não se dão o direito de serem felizes porque elas trazem traumas terríveis da infância, construído por pais, por professores, por situações que nos traumatizaram, por amigos, que nem eram tão amigos assim, mas que nos geram um sentimento de culpa que nos priva de ser felizes. A gente fica eternamente culpado, a gente não se sente no direito de sorrir, de viver. Então é aquela amargura eterna que a gente não sabe de onde vem. Isso é pulsão de morte. Muitas vezes alimentada por um sentimento de culpa que ficou inconsciente em nós, colocada lá quando éramos crianças, e a gente não sabe se livrar disso. Por isso é tão importante o processo terapêutico. Eu recomendo muito que todo mundo passe pela experiência da terapia. Eu não tenho dinheiro para isso. Vamos ver se nas nossas prestações de serviço que o Estado nos fornece, não tem lá um psicólogo, um terapeuta que possa nos atender gratuitamente. Ou então, minha gente, a melhor de todas as terapias, a boa amizade. Amigos com quem a gente possa falar sobre isso, ou então amigos que tenham uma percepção generosa da nossa vida, da nossa personalidade e que possam nos ajudar a entender quem somos. Por que nos autodestruímos? Por que fazemos tão mal a nós mesmos nas escolhas que fazemos? Eu desejo do fundo do meu coração que você encontre cada vez mais coragem de responder a essa pergunta. Por que você se faz tão mal, tanto mal? Por que você alimenta
tantos sentimentos que são nocivos a você. Você o experimenta de forma pequena, você o experimenta de forma grande, porque nós somos limitados. O nosso limite é tão grande, minha gente, que nós não sabemos viver sem o outro. Por isso a gente sofre quando os outros vão embora da nossa vida. A condição de limite nos faz pensar o outro como parte de nós. Eu, porque sou limitado, porque tenho limites, eu preciso amar. Isso é tão lindo, minha gente. O amor nasce do limite. Quando a gente reconhece que a gente não dá conta da vida sozinhos. O amor do outro me faz viver a experiência do complemento. Eu me torno maior porque você me ama. E eu fico maior quando eu amo alguém. Por isso que o sofrimento é natural quando as pessoas vão embora da nossa vida. Por isso a gente sente tanta saudade. A gente sente tanta saudade das pessoas que são especiais na nossa vida. A saudade é uma concretização do limite. A saudade nos ajuda a mensurar o quanto que nós amamos. Retire uma pessoa da sua vida, pense a sua vida sem aquela pessoa e você vai descobrir o quanto que você a ama. É experiência de limite. Por isso que o amor é dor, o amor é sofrimento. E quanto mais a gente mergulha na capacidade de amar, maior será a nossa sensibilidade para o sofrimento. Aí você vai dizer, então padre, quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. Eu lamento informar que é. Porque a experiência de amar é a experiência de tocar o limite. Por isso o sofrimento está tão atrelado ao amor. Gente, nós não sofremos quando a gente não ama. Não há causas para sofrer quando você não ama. Mas eu lhe pergunto, é possível viver nessa vida sem o envolvimento do amor? Não é possível. Não há amor sem sofrimento, não há sofrimento sem amor. Por isso que nós não temos que criar dentro de nós uma ilusão. A partir de hoje a minha vida vai ser linda, a minha vida não vai ter dificuldades. Infelizmente essa notícia nós não podemos dar aos amantes. As pessoas que verdadeiramente amam nessa vida, elas sofrem por grandes causas sim, elas não são indiferentes aos sofrimentos que estão do lado. E por isso que Jesus convida o tempo todo os seus amigos a viverem a experiência do amor. O sofrimento de Jesus foi porque nos amou. Seja honesto com você. O momento em que você mais sofreu na sua vida é porque foi o momento em que você mais amou. Ou que você identificou o amor traído, ou porque você identificou o amor ausente. É seu. O sofrimento costuma embrulhar com papel estranho aquilo que é bonito. Padre, mas não é bonito ver partir uma pessoa que a gente ama? É sim. Porque naquele momento em que ela está partindo, o processo naturalíssimo da vida, você está identificando que um dia alguém extraiu o que você tinha de melhor. A gente não chora por quem não fez diferença na vida da gente não, gente. Se a gente está sofrendo por alguma causa, é porque aquilo é importante para nós. Por isso que nós não podemos desprezar a matéria do nosso sofrimento. Por isso que nós não podemos fechar a porta e dizer, aqui você não entra. Como não entra? Se ele está justamente pronto, parado na porta, para mostrar aquilo que você tem de mais precioso. Eu não tenho como deixar de sofrer, porque eu não tenho como deixar de amar. E tenho certeza que se hoje você tivesse que passar por esse processo de escolha, você também não iria querer. De repente você acorda e a vida não é mais do jeito que você queria. De repente as pessoas que você ama vão embora. De repente as pessoas morrem de maneira trágica. E nós ficamos aqui com essa vida precisando dar um jeito nela. É o parto novamente. É a minha experiência de estar mais uma vez no útero da vida, sofrendo o processo da contração e a vida me expulsando. E agora? O que você vai fazer? Aí chegamos ao primeiro ponto. Eu não posso mudar o fato de ter que sofrer. Você não pode mudar o fato de você ter que sofrer. Então aí nos vem uma pergunta. Se eu vou ter que sofrer nessa vida, então eu preciso descobrir como sofrer. Não é tanto o porquê sofrer, mas como sofrer.
Quantas vezes você se pergunta: meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto assim? E você chega a alguma resposta? Nem sempre. Nem sempre nós encontramos respostas para as causas do nosso sofrimento. Nem sempre nós conseguimos chegar à resposta do porquê que a dor bateu à nossa porta. Agora eu pergunto para você: se você não pode chegar à resposta, ou se até mesmo chegar à resposta não adianta muita coisa, não alivia o sofrimento que você sofre, qual é a outra pergunta que você pode fazer? Eu não tenho como mudar a dor, ela está aqui, bateu à minha porta. Então agora eu preciso descobrir como sofrer. A regressão é um processo terapêutico que os profissionais é que fazem, né? Muito contestado. Tem muita gente, tem muito psicoterapeuta que gosta da regressão, tem outros que não. A regressão inconsciente, que é aquela que a pessoa parece que ela está dormindo, né? Ela é induzida a um processo, sei lá se chega assim, acho que não é inconsciente aquilo. Ela toma um contato com a própria vida, com a própria história, com os fatos, naquele estado que não é o de consciência igual nós estamos agora. Então ali, segundo esta perspectiva, eles acreditam que muitos traumas são curados, porque a pessoa chega a um nível de reflexão, de contato com aquela realidade que conscientemente ela não tem coragem de chegar por causa dos medos, os bloqueios que o próprio fato causou dentro dela. Por outro lado, tem na psicologia de Jung, né, eles trabalham um pouco dessa regressão mais consciente. Eu acredito muito que a mudança de hábitos, ela favorece a nossa vida psíquica. Eu sei que dentro dessa perspectiva, a regressão é consciente. Ela acontece sem essa necessidade de ficar lá meio num estado que não é, né, o consciente, mas ela trabalha com esta regressão consciente, que é o momento que a gente vai conversando, porque regredir é isso, né? Não tem muito mistério, né? Agora é bom que você esteja acompanhado por um profissional, né? Às vezes, como amigos, a gente regride um com o outro, né? Não é verdade? Você começa a contar uma história, daqui a pouco aquela história lhe emociona e você começa a chorar. A gente só conta isso à medida em que a gente se sente acompanhado, que você tem confiança na pessoa que está do seu lado. Quando você tem liberdade de contar a sua história, você de alguma maneira você está fazendo a regressão. Não estou falando daquela que você faz dentro do consultório. Eu estou falando deste processo de cura que nós muitas vezes podemos viver cada vez que a gente tem coragem e confiança de contar o que nos aconteceu. A palavra que a gente diz, ela tem o poder muito grande de nos libertar. A palavra, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escuta, a palavra que está tocada pela sensibilidade artística, a música, a poesia, a linguagem gestual, né? Tudo isso é tão capaz de entrar dentro de nós e nos fazer tocar algumas coisas da nossa vida que às vezes estão esquecidas. É aquela velha história, às vezes você escuta uma música, você sente o cheiro da sua infância com a música que você escutou. Eu escuto aquilo e é impressionante o quanto que eu faço um retorno no tempo. Eu vejo a minha casa, as panelas da minha mãe, o sofá cheio de buraco, o gato escondido dentro do buraco do sofá, papagaio, bala de manga, tudo, né? É impressionante o quanto que aquelas músicas acendem dentro de mim a memória afetiva. Porque isso é muito interessante. É impressionante o quanto que a música nos faz voltar no tempo. Porque quando a gente regride de um jeito certo, quando a gente volta ao acontecimento de um jeito certo, a gente tem a possibilidade de olhar para o passado com os olhos de hoje. A criança sofreu no passado. Quando eu sou capaz hoje de olhar para a minha pobreza, para as minhas restrições e rir de tudo isso, é porque de alguma maneira eu já pude visitar esse tempo e descobrir o valor dele. Mas quantas vezes na minha vida, gente, eu me recordava de alguns acontecimentos que eu vivi dentro da minha casa e sofria terrivelmente com a lembrança. A lembrança me torturava, mas à medida em que eu fui capaz de contar isso aos outros,
À medida que eu fui capaz de contar essa história, eu me lembro, sabe, que tem um fato na minha vida que marcou muito. Eu nunca tinha contado isso para alguém. Eu só tomei coragem de contar quando eu era padre. Eu estava fazendo uma homilia e eu comecei a falar do quanto que é importante a gente viver a vida como ela é mesmo, sem ter medo de ser quem a gente é. E eu dei exemplo à minha mãe, como eu sempre faço. Quando a gente morava em Piuí, foi um tempo de muita pobreza para nós. A gente saiu de Formiga porque meu pai já estava desempregado há um bom tempo, a gente já quase estava passando falta das coisas. E eu me lembro que lá em Piuí, logo quando a gente chegou, as coisas eram tão difíceis, que a minha mãe, sabendo que tinha muito pouco dinheiro, ela foi um dia procurar um jeito de comprar um arroz que fosse mais barato, sabe? Eu me lembro que eu fui com ela, eu era adolescente já, né? E aí quando nós chegamos, ela não foi ao supermercado, porque não tinha dinheiro para comprar no supermercado. A gente foi naquilo que a gente chamava de máquina de arroz, já viu isso? Que é o lugar onde faz o ensacamento do arroz, tira a casca e faz o ensacamento. E ela perguntou assim: qual é o arroz mais barato que o senhor tem aqui? E ele começou a mostrar, né, um monte de arroz. Uns era mais pedra do que arroz. E aí ela viu um bem miudinho, né? Aí ela falou assim: ah não, aquele ali está num preço bom, o senhor pode me dar 5 quilos dele. E aí ele falou assim: isso é para a senhora dar para os porcos? E aí eu vi assim na minha mãe uma coragem, sabe? Ela olhou bem para ele e falou assim: não, é para nós comermos mesmo. E eu vi que ele ficou desconcertado com a coragem dela de ser pobre, né? De não ter medo de assumir que ela não tinha dinheiro para comprar o melhor arroz, mas que ela queria comprar o que ela pudesse. E eu achei bonito o gesto dele, porque eu vi que ele ficou emocionado com ela. Eu vi que ele ficou tocado pela honestidade dela. Aí ele colocou os 5 quilos que ela tinha pedido. E aí, na hora que ele entregou o pacote, ele falou assim: só um minutinho, só um minutinho. Aí ele pegou um outro pacote menor e pegou no lugar onde tinha o melhor arroz e colocou assim umas 2 conchas daquela para ela. Engraçado que eu só tive coragem de contar isso uns 20 anos depois de ter vivido. Porque eu me recordo, minha gente, que eu chorava muito de recordar essa cena. Não chorava de dó de mim, não. Acho que é porque eu tenho uma ligação muito estreita com ela e eu vi a dor de perto da minha mãe muitas vezes. Mas o que eu sei é que no momento em que eu contei aquela história dentro da igreja, eu me senti tão livre. Eu comecei a ter coragem de tocar nas minhas feridas, nas minhas vergonhas. Isso é tão bonito, né? Hoje eu estou longe da pobreza que eu vivia, tenho uma vida de tantas possibilidades e graças a Deus tenho podido fazer pelos que amo aquilo que ninguém pôde fazer por mim. Eu não me importo, não, muito pelo contrário, eu fico felicíssimo, sabe? Quando vejo que hoje eu tenho a possibilidade de ajudar os meus irmãos, mas isso vai corrigindo dentro de nós. Isso é um jeito que você tem de regredir, quando você começa a se encorajar para contar as suas vergonhas. E aí você percebe o quanto que uma vergonha pode nos aprisionar. O quanto que a gente pode perder a oportunidade de ser feliz, né? Se a gente tem uma mão do nosso lado, nos segurando, nos encorajando, a gente vai longe. Ninguém nos segura, não. Basta a gente estar bem assessorado, bem aconselhado e nós vamos superando. Quem sabe você aprenda a se reconciliar um pouco com a sua história. Gente, eu não tinha oportunidade nem de estudar. Eu não tinha. É impressionante o quanto que Deus fez acontecer dentro do meu coração, tantos sonhos que eu não cheguei nem a sonhar. Agora, eu sonhava ser um bom filho, ser um bom aluno na medida em que eu podia, ser um bom padre, ser um bom amigo, isso sempre eu sonhei. Exercer bem o meu ofício. É tão bonito isso, né? Você descobrir que num determinado momento da sua vida, você começa a fazer uma leitura da sua história a partir do bom que é agora, mas sem nunca esquecer o que foi até o dia de ontem. Nós não somos por acaso. Isso é regredir de um jeito certo.
É você nunca permitir que entre dentro de você alguma arrogância porque você conseguiu alguma coisa na vida. Ou porque você estudou, né? Quantas vezes a gente encontra pessoas ignorantes, né? Arrogantes, porque tem um título de doutorado, ou porque é uma pessoa famosa, ou porque ela teve um reconhecimento do trabalho. Eu fico fascinado, sabe? Com a capacidade que Jesus tinha de fazer a pessoa olhar para o passado sem condenação. Não é para ser condenado. Olha para a história que você viveu para que você tenha condições de viver bem agora. É igual confessar. Quando a gente vai se confessar, a gente vai para contar os pecados do passado, né? Não tem como estar pecando naquela hora, né? Não sei que você esteja mentindo demais pro padre. Mas a gente a matéria-prima é o passado. E a gente conta, olha, padre, eu errei, papapá. Mas o olhar que a gente lança sobre esse passado não é de condenação, minha gente. É de reconciliação. A boa confissão é aquela que faz a gente olhar para o passado para administrá-lo de um jeito novo. Olhar para aquilo que a gente fez de errado, mas para a gente ter a possibilidade de corrigir agora. É por isso que é libertador. Receber a confissão, viver o sacramento da confissão, é reconciliador por causa disso. Porque a gente joga fora o que não valeu a pena e a gente continua a partir de agora, de um jeito novo, é a possibilidade. O sacramento da reconciliação nos coloca diante de uma nova possibilidade. É o que Jesus fazia. No momento que Jesus mandou descer Zaqueu da árvore, outra coisa ele não estava fazendo senão isso. Zaqueu, eu estou te dando hoje a oportunidade de descer dessa altura, dessa arrogância. Era arrogante até a ponto de achar que ele não merecia estar ali. A arrogância do pecado é a pior do que a outra. Quando a pessoa se sente ruim demais, né? Eu sou tão ruim que nem Deus me quer. Essa é a pior. E ele fala, desce daí, meu filho, que o seu lugar é aqui do meu lado. É tão bom a gente ouvir isso, minha gente. Quando você acha que o outro vai mandar você embora, ele olha e fala, não, é do meu lado que eu lhe quero. Uma das coisas mais bonitas que o Padre Léo sabia fazer era isso. Quando você chegava lá em Betânia, na comunidade que ele fundou, que hoje o Padre Vicente luta com tanta dificuldade para manter. O que a gente mais via era isso. O Léo feliz, realizado ao lado dos miseráveis. Gente que não tinha muita perspectiva de vida, miséria mesmo. E ele feliz. E uma vez ele me contou, ele me confidenciou. Eles me lembram quem eu sou. Mesmo que eu esteja bonitinho por fora, mesmo que os meus dentes estejam todos arrumadinhos, mesmo que a minha roupa esteja limpa, mesmo que eu não esteja drogado, os meus meninos, os meus filhos, lembram a minha indigência. E ao cuidar deles, eu cuido de mim também. O tempo todo nós precisamos viver essa experiência. Olha, eu quero deixar o que passou agora e eu quero começar uma nova vida. É o que Deus nos propõe, minha gente, e é o que nós precisamos querer. Queira também, queiramos juntos. O mundo fica muito mais fortalecido, muito mais bonito, muito mais agradável, quando nós nos dispomos a fazer essa experiência. Deixo o que não valeu a pena e assumo o bom da vida que Deus me prepara e que me entrega agora. Eu quero, queira também. Porque quando a gente quer juntos, a vida fica muito mais bonita, porque a gente percebe que há outras pessoas que estão lutando pelas mesmas causas que nós. Padre Fábio, a insegurança, o medo, a ansiedade e o intenso conflito entre a razão e o mais profundo desejo do meu coração são sentimentos que sempre fizeram parte da minha vida e que me causaram muitos prejuízos em todos os campos da minha existência. Seja no campo familiar, seja no profissional, no afetivo. E eu decidi que eu quero me libertar de tudo isso, Padre. Quero mudar. Não aguento mais sofrer tanto. Vivo angustiado, deprimido, confuso e sem forças. Tudo que faço na vida costuma dar errado. Quero viver uma vida plena, quero ser feliz. Uma vida simples e sem complicações. É só o que quero. Certa vez ouvi, assistindo uma palestra do senhor,
que nascer dói e que nascer de novo dói ainda mais. Eu estou tentando nascer de novo, pois vivo uma vida de pecado e lhe confesso que realmente dói. Quero entregar minha vida a Deus e para tal que tenha forças, porque o que o mundo oferece é muito atraente, porém são ilusões e armadilhas. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me conduza numa direção a partir de tudo aquilo que eu partilhei. Considero um rapaz bom, honesto, trabalhador, inteligente, querido, pela família, pelas pessoas, mas realmente estou precisando de uma mudança. E estou disposto a entregar a minha vida a Deus. E a partir disso, Wanderson, lá de Pedralva, Minas Gerais. Obrigado, Wanderson. Obrigado pelo testemunho, né, que também é uma partilha. Ao mesmo tempo que você fala das suas lutas, você fala também das suas esperanças. Isso é importante. Wanderson, na vida, nós precisamos descobrir o nosso lugar, né? Eu acredito que todas essas ansiedades que são próprias, não sei qual é a sua idade, mas sinto que você vive um momento de muitos conflitos. Todos nós passamos por isso, né? A psicologia chama isso de crise normativa. Por que é normativa? Porque é normal, todo mundo passa. Eu passo, você passa, o Nilson passa, as pessoas que estão aqui. Existem algumas fases da nossa vida que essas crises são mais agudas. A primeira grande crise, por exemplo, que nós enfrentamos, do ponto de vista existencial, é justamente a adolescência. Porque na adolescência a gente vive uma fase de transição. A gente já não é mais a criança que era, mas também a gente ainda não é o adulto. Então essa fase é uma fase de desconforto existencial. Todo mundo que convive com um adolescente sabe. O adolescente é meio revoltado, né? Ele acha que o mundo está todo errado, ele não se sente compreendido por ninguém. Fase normativa, faz parte da vida. Quando nós vivemos essas fases, e ela pode vir em outros momentos da vida, existem alguns profissionais que dizem que todo final 9, para nós, será sempre de conflito. Porque nós estamos finalizando uma fase da vida, começando outra. 9, 19, 29, 39, 49, 59, e os que têm a graça de depois chegar até o 99. Toda vez que nós passarmos por essas transições, é natural que a gente viva. Mas é natural também que a vivência desses conflitos e a experiência saudável dessas crises venha nos colocar num contexto de sabedoria para que a gente não pense que esta crise é a vida. É uma diferenciação muito difícil de fazer, mas nós precisamos fazer. A crise que eu estou vivendo não pode ser confundida com a vida que eu tenho. Às vezes ela pode ser muito volumosa e me dar essa ilusão de que toda a minha vida está em crise. Não. Às vezes eu tenho uma ou outra crise, por exemplo, no contexto familiar. Posso ter uma crise de fé, no meu contexto religioso, espiritual. Posso de repente ter uma crise com um amigo, né? Posso de repente ter uma crise com o namorado, com a namorada, com o irmão. O grande problema é quando aquele ponto, aquela situação pontuada, começa a abranger a vida toda. Aí então, o conflito que você teve na vida afetiva começa a atrapalhar a sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida espiritual. Aí a crise é como se fosse um rio que recebeu água demais e não cabe dentro dele. O que ele faz? Ele transborda. O que nós precisamos fazer? Administrar bem a crise. Como? Primeiramente, descobrir por que ela existe. Por que eu estou angustiado? Por que eu estou tão deprimido? Por que eu estou tão cheio de ansiedades, inseguranças, medos? Que são as palavras que você usou. Por que tudo isso hoje é presente na sua história? Então, ao invés de olhar tudo isso de maneira muito completa, muito totalizante, né? Tente particularizar onde é que nasce esse desconforto. É claro que ele tem uma origem. É claro que ele tem uma causa. A gente sabe que não adianta nada a gente tentar cuidar do efeito se a gente não sana a causa. Não é assim a vida? Se eu tenho
uma infecção, não adianta eu só tirar a febre. Eu tenho que descobrir a causa da infecção e trabalhar a causa dessa infecção, que naturalmente a febre vai embora. Crise geralmente é uma febre. É uma febre que vai doer em nós e que vai retirar a nossa tranquilidade, porque alguma coisa está em desarmonia. E aí, meu filho, você precisa saber. Pode ser que a sua crise esteja diretamente ligada ao seu desconhecimento ainda de qual é o seu lugar no mundo. Minha gente, é tão importante isso. A vida precisa nos encaminhar para esse conforto. Eu acho que todos nós merecemos isso. Num determinado momento, você ter aquela satisfação de saber, eu estou no lugar certo. Escolhi certo. Tenho problemas, mas estou no lugar certo. Porque a gente não vai tolerar as dificuldades se a gente estiver no lugar errado. Se a gente estiver no lugar certo, se a gente estiver fazendo da nossa vida aquilo que a gente realmente sabe que deveria fazer, as dificuldades que serão próprias deste contexto serão facilmente administradas. Muita gente não consegue administrar o momento presente difícil, justamente porque tem consciência que está fazendo um erro terrível, está cometendo um atentado contra a própria vida. É aquela velha história, meu Deus do céu, eu estou desperdiçando a minha vida com uma profissão que não me satisfaz. Eu estou comprometendo a minha felicidade num estado de vida que não me realiza. É como se em um determinado momento da minha vida eu descobrisse que eu sou um padre infeliz, que eu não deveria ter sido padre, que eu fui padre por acidente, seria terrível. Da mesma maneira como alguns colegas meus descobriram que ficaram padres não porque queriam, porque foram empurrados no próprio processo formativo, ou porque não tiveram coragem de sair do seminário, não tiveram coragem de contrariar a mãe, contrariar o pai, a madrinha que já tinha escolhido, que já tinha comprado o paramento para ele, e depois estava lá, numa vida de infelicidade, de irrealização, dando um contra-testemunho terrível. Por quê? Aí todas as dificuldades que são próprias da vida do padre, ele não vai tolerar. Por quê? Porque ele não queria ser padre. Ficou padre por acidente. É como casar com a pessoa errada também. Não queria casar com aquela pessoa, não a amava o suficiente. É por isso que quando vierem as pequenas crises, o casamento vai por água abaixo. Só vai poder suportar as grandes dificuldades, as pequenas lutas do dia a dia, grandes e pequenas, se a gente souber que nós estamos no lugar certo. Se eu estou vivendo a minha vida do jeito certo. Isso é importante. Descobrir qual é o nosso lugar no mundo e fazer de tudo para que nós tenhamos o direito de estar lá, vivendo do jeito certo, nessa coerência existencial. Mesmo porque é isso que Deus quer de nós. Deus nos capacita de dons, de possibilidades, para que a gente possa se encaminhar para o lugar certo e lá a gente se realizar. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.